Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Vindo na área, primeiramente sejam todos muito bem-vindos ao meu canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdos exclusivos aí que vão estar saindo quentinho para vocês aqui no canal, beleza? Ó, lembrando sempre, quem tá chegando agora, clica aqui no link, ó, vem pro nosso grupo do Telegram que a forra lá tá pesada, hein? Graças a Deus esse mês de abril começamos daquele jeito, sábado forrado, hoje domingo começamos mais ou menos, fechamos positivo, forra pesada no final de semana. Então vem pro canal que eu espero vocês lá pra gente pegar as melhores oportunidades no ao vivo, beleza? Bom, hoje, domingão, tô gravando um videozinho já pra amanhã, segunda-feira. Segunda-feira, como de costume, grade um pouquinho mais fraca, começo de semana, as ligas são assim mesmo, tá? Então vamos que vamos, tem alguns bons jogos, separei 4 joguinhos pra gente estar dando uma olhada aí. Lembrando que no ao vivo, se aparecer algumas outras oportunidades além desse que eu separei pra você, a gente vai estar pegando sempre, beleza? Então vamos que vamos, sem mais enrolação, bora pro vídeo, vem comigo, papai. Então, pra gente começar, lá na TFF1, que é a segunda divisão da Turquia, que nós estamos fazendo na Turquia, é brincadeira, hein? Brincadeira o amasso que eu tô fazendo lá na Turquia, mas vamos que vamos. A gente tem 2h30 da tarde o jogo do Altay contra o Sakaryaspor, tá? O Altay, 13º colocado na competição, recebe o 4º colocado, que é o Sakaryaspor. O Altay, 28 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 13 derrotas, soma 28 pontos na tabela. É um time que tá brigando ali na parte de baixo, tá? O primeiro a ser rebaixado tem 25, então ele tá 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Atenção a esse jogo, tá? Cara, muito cuidado porque é um jogo muito disputado aqui. O Altay precisa somar pontos. E o time do Sakaryaspor, 28 jogos, 17 vitórias, 1 empate apenas e 10 derrotas. É o time que menos empatou na competição, tem 1 empate apenas. E 52 pontos. O legal aqui é o seguinte: o Sakaryaspor tem um jogo a menos do que o Rizespor, tá? O Rizespor empatou hoje, então ficou com 52 pontos. E o time do Sakaryaspor, se ele vencer, ele assume a vice-liderança da competição. Então amanhã a gente tem 2 jogos de 2 times completamente opostos, tá? Então o Altay briga pela zona de rebaixamento e o Sakaryaspor, se ele assumir a segunda colocação, ele tem o seu acesso direto à primeira divisão sem precisar participar do quadrangular que classifica o terceiro. Beleza? Então, ó, dados importantes porque vai ser um jogo muito pegado. O Altay, ele tem um over 2,5 batendo em 4 dos últimos 5 jogos e o ambas marcam em 3 dos últimos 4. Jogando em casa, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota nos últimos 7 jogos. Já o time do Sakaryaspor, ele venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4 jogos, tá? É um time que vem muito bem. Ele venceu 10 das últimas 11 partidas. Absurdo a campanha do Sakaryaspor, tá? E jogando fora de casa, 6 vitórias e 1 empate, tá? Ou seja, ele tá com 6 vitórias seguidas jogando fora de casa. Então, muita atenção a esse time do Sakaryaspor, tá? Assim, o mercado, ele precificou esse jogo, um jogo muito disputado, pela necessidade do Altay de vencer para se espantar da zona de rebaixamento. E o Sakaryaspor, se vencer também, joga aí e assume a segunda colocação, dependendo do resultado do Elpspor, que joga também no mesmo horário, tá? Daqui a pouco a gente fala desse jogo. Então, assim, o mercado precificou o Sakaryaspor como favorito, mas não uma odd tão baixa, porque o Altay joga em casa com a sua torcida e precisa vencer para espantar o rebaixamento. Então, para mim, jogo muito aberto, jogo muito pegado e gosto muito aqui do dupla chance a favor do Sakaryaspor, pagando uma odd 1,55 e gosto também do over 2,5, tá? Eu prefiro deixar para vocês como dica o dupla chance a favor do Sakaryaspor, tá? Sakaryaspor ou empate numa odd 1,55. Já o over 2,5 leva para o ao vivo e vê como vai começar o jogo. Se realmente começar aquele jogo de trocação, aquele jogo aberto, aí tem muito valor esse over 2,5. Beleza? Bom, continuando no mesmo horário, às 2h30 da tarde, a gente tem o Elpspor recebendo o Erzurum, tá? O Elpspor que é o segundo colocado da competição e o Erzurum é o 14º colocado. Mesma coisa do jogo do primeiro que a gente falou. O Elpspor briga na parte de cima da tabela e o Erzurum, ele briga na parte de baixo, tá? Ele tem aí 3 pontos a menos que o Altay e ele tá no mesmo número de pontos do Adanaspor, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Tá? O Erzurum, ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e como visitante ele não tem uma campanha muito boa, 14 jogos, apenas 3 vitórias, beleza? Já como mandante, o time do Elpspor tem a terceira melhor campanha. Cara, esse time do Elpspor, até um quarto assim do final do campeonato, ele era o líder da competição isoladamente e acabou perdendo aí a primeira colocação pro Samsunspor, que venceu mais uma, até com um homem a menos. E agora ele está em segundo no geral e aí está encostando, o Rizespor encostado, o Sakaryaspor encostado e o Pendikspor também 3 pontos atrás. Então essa briga vai ser surreal no final do campeonato, beleza?
Dados importantes desse jogo. O Elfspor ele perdeu 3 dos últimos 4 jogos e sofreu o primeiro gol em 3 dos últimos 4. Geralmente quando sofre gol, ele vem perdendo dentro de casa, beleza? E ele tem jogando dentro de casa, ele vem de 3 derrotas, 1 empate e 3 vitórias. Já o time do Ezunrum, ele tem uma dupla chance a seu favor, batendo em 3 dos últimos 4, isso fez com que ele saísse da zona de rebaixamento. Tem o ambas marcam não em 4 dos últimos 5 jogos e fora de casa, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, beleza? Os últimos confrontos entre eles, a gente tem aqui 1-0 para o Elfspor, 1 empate e 1-0 para o Ezunrum, ou seja, uma vitória para cada lado e 1 empate, fechou? Rapaziada, é assim, pelo nível de enfrentamento que a gente vai ter amanhã, pelo o tão grande é o confronto, se dá pela mesma coisa do time do Altai com o Sakaryaspor, ambos times brigando em partes opostas da tabela, o Elfspor precisando da vitória para assumir, cara, a segunda colocação, e o time do Ezunrum precisando da vitória para espantar o rebaixamento. Para mim um jogo muito aberto mesmo. O Ezunrum vai se expor, vai ter que se abrir, e o time do Elfspor jogando em casa não é um time besta, tá? Então vou deixar para vocês aqui a vitória do Elfspor numa odd 1,50, fechou? Dando continuidade, 2h30 da tarde também, esses 3 jogos no mesmo horário, tá? Pela Superliga Turca, que é a primeira divisão da Turquia, a gente tem o Istanbulspor recebendo o Fatih Karagümrük, tá? O Istanbulspor é o 17º colocado, se eu não me engano, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é isso mesmo, 24 pontos, 1 ponto só à frente de um Hamyaspor e do Altayspor, que são os dois times já praticamente rebaixados nesse exato momento, se acabasse hoje o campeonato, beleza? Então assim, ele tem 2 jogos a menos do que o Hamyaspor, então 2 vitórias aí o afasta bem, tá? Ele chega ali perto dos 30 pontos e assume a 12ª, 13ª colocação. Já o time do Fatih Karagümrük é um time que tá brigando em meio de tabela, não vejo o Fatih mais brigando por alguma coisa, tá? Então assim, muita atenção, porque a gente tem dados importantes desse confronto aqui, a gente tem aqui o mercado precificando o Fatih Karagümrük um pouco favorito, tá? Mas a obrigação de vitória, ela é do Istanbulspor. Joga em casa, precisa vencer para espantar o rebaixamento, então atenção a esse jogo, tá? O Istanbulspor, ele tem um over 2,5 batendo em 7 das últimas 8 partidas e ele venceu 3 dos últimos 5. Jogando dentro de casa, 4 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas nas últimas 7 partidas. Já o Fatih, ele tem um dupla chance batendo em 12 dos últimos 13 jogos, é isso mesmo, 12 dos últimos 13 jogos, over 2,5 em 5 dos últimos 5 e fora de casa nos últimos 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Isso faz com que o mercado precifique o Fatih Karagümrük como Oh meu Deus do céu, me fugiu da cabeça aqui. Ele como favorito, perdão, ele como favorito para esse confronto, beleza? Então assim, os últimos jogos entre eles, a gente teve uma vitória do Istanbulspor, empate, vitória do Fatih, vitória do Istanbulspor e mais uma vitória do Fatih. Então tivemos um confronto bem equilibrado entre eles, porém, tirando esse 1-0 e esse 1-0 aqui, todos eles batendo no mercado de over 2,5. Over 2,5, gosto muito para esse jogo, tá? Ó, de 1,65, bacana também. Mas o que eu gosto bastante aqui pra gente estar buscando é o mercado de ambas marcas nessa odd de 1,53. Por quê? O Istanbulspor vai ter que se abrir, vai ter que jogar para frente, porque precisa pontuar. E o Fatih não é um time besta, é um time que sabe jogar quando joga fora de casa. Então, creio ele que vai dar um belo trabalho aí pro Istanbulspor. E quem sabe pode bater esse ambas marcas aí com uma certa facilidade até no primeiro tempo, beleza? Bom, antes da gente dar continuidade, rapaziada, clica no link aqui embaixo, no segundo link da descrição, que para você que tá chegando aqui e sabe de tudo, o pai tá fechadão com a Forbet. Forbet, a melhor casa de aposta nacional, depósito por Pix, saque por Pix, e eu consegui um desconto para vocês, que o primeiro depósito de até R$300 tem o valor dobrado na conta imediatamente, beleza? Então assim, ó, clica aqui, vem para cá e vem para forra, vem para melhor que tá tendo, beleza? Bom, continuando então, 4 horas da tarde, a gente tem pela rodada diferenciada aí, uma rodada isolada do campeonato inglês, Everton e Tottenham, um clássico da Inglaterra, tá? Hoje o Everton é o 18º colocado, o primeiro time da zona de rebaixamento, enfrenta e recebe o Tottenham, que é o primeiro time que tá na parte de cima da tabela, que tá brigando por Champions League e Europa League, beleza? O Tottenham, 5º colocado, 28 jogos, 15 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, 49 pontos. E o Everton, 26 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. Everton e Leicester, pra mim, já falei anteriormente, falo de novo, a pior campanha de ambos os times na Premier League, beleza? Uma coisa legal aqui que eu tenho para falar para vocês. O time do Tottenham joga hoje já sabendo o que precisa fazer, porque o Manchester United acabou perdendo o seu jogo para o Newcastle. Então, uma vitória do Tottenham aqui, tudo bem que ele tem um jogo a mais, mas uma vitória do Tottenham o coloca na 3ª colocação do campeonato e depois fica 2 jogos a mais do que Newcastle e
Manchester United, beleza? Dados importantes dessa partida pra gente estar trazendo aqui. O Everton, ele tá em 18º colocado, mas ele tem uma dupla chance batendo em 4 dos últimos 6 jogos e um over 2,5 em 3 dos últimos 4, tá? E jogando em casa, 4 derrotas e 3 vitórias nos últimos 7 jogos. Tem mais derrota do que vitória nas últimas partidas, fechou? Já o Tottenham, ele tem um dupla chance em 5 das últimas 7 partidas e ele marcou em 4 dos últimos 5 jogos. Fora de casa, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Aqui a gente tem um time que quando joga em casa não vai tão bem, que é o time do Everton, contra um time que quando viaja para visitar alguém também não vai muito bem, que é o time do Tottenham. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Esse vai ser aquele joguinho maluco pra gente estar assistindo amanhã, buscando algumas boas oportunidades no ao vivo, tá? O Everton tem uma média de gols bem pífia, cara, uma média de gols bem fraca mesmo no campeonato, e o Tottenham quase 2 gols por partida, porém tem sofrido bastante gols. Isso faz com que o Tottenham não tenha tanta regularidade em seus jogos, fechou? Cara, gosto muito aqui do mercado de gols, mas antes da gente falar do mercado de gols, tivemos um confronto entre eles, 2-0 pro Tottenham, 5-0 pro Tottenham, 0-0, 2-2 e um 5-4. Cara, é fora da realidade. 5-4, 2-2 e 5-0, beleza? Mas vou deixar pra vocês aqui o over 1,5 gols, tá? Tá numa odd de 1,33, leva pro ao vivo. A tendência de valorizar aqui é muito grande mesmo, tá? E aqui eu vejo um favoritismo pro lado do Tottenham, por mais que joga fora de casa, e ele quando joga fora de casa não é tão bom, e a necessidade do Everton é de vencer. Se der contra-ataque pra um time que joga com Harry Kane, com Heung-min Son e que joga com Kulusevski, joga com Perisic, é um time muito forte esse time do Tottenham no contra-ataque, beleza? Então assim, gosto dupla chance do Tottenham, gosto, mas vamos pegar o mercado de over 1,5 gols, beleza, rapaziada? Bom, então é isso, rapaziada, vou ficando por aqui e desejo pra todo mundo aí um excelente final de semana, muito obrigado pela companhia, semana começando aí, que seja uma semana abençoada, vamos que vamos, chama na forra, tá bom? E se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda muito a gente tá crescendo cada vez mais aqui na comunidade do YouTube, fechou? Tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus, fui!